Boa noite, queridos, graça e paz. É com muita alegria que eu tenho a oportunidade de poder falar para vocês mais uma vez, né? Estive aqui no ano passado, vou trazer uma palavra para os irmãos, agora a gente já veio para ficar. A gente está muito feliz pela hospitalidade, né? Na mudança já tiveram algumas pessoas lá ajudando e demonstrando carinho, né? As pessoas vão nos recebendo com muita alegria. Eu não quero enrolar muito, então eu quero pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. É um texto um pouco longo, nós vamos ler do versículo 1 ao 19. Por isso eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem estar atentos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao 19. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque a havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, em torno ali de 80 a 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Feche seus olhos.
Senhor Deus, entregamos ao Senhor nosso coração, Pai. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, nós confessamos os nossos pecados, nós oramos a Ti, nós entregamos ao Senhor, ó Pai querido, o nosso culto, a nossa liturgia. Por isso agora, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, ó Pai, fala ao nosso coração. Pai querido, que tudo o que for falado aqui não venha sair vazio de nossos corações, mas que venha nos fortalecer, venha nos direcionar e venha nos edificar na caminhada do Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, conforme as necessidades de cada um. Em nome de Jesus, amém. Queridos, certa vez, um faxineiro de um museu estava recolhendo lixo, e aí então ele identificou um quadro todo estragado numa lixeira. Ele olhou para aquele quadro, levou aquele quadro embora para sua casa, e ele decidiu então vender a sua casa para restaurar aquele quadro. Ele só tinha uma casinha. Ele vendeu aquela casinha e mandou restaurar o quadro. Ele retornou ao museu com o quadro restaurado e entregou o quadro ao dono do museu e doou aquele quadro para o museu. O dono do museu não entendeu. Como pode um menino, faxineiro aqui, pobrezinho, que só tem uma casa, de repente vender a sua casa para restaurar um quadro velho e doar esse quadro valendo uma fortuna para o museu? Quando ele foi assinar o termo de doação, o dono do museu descobriu que aquele menino era filho do pintor daquele quadro. A intenção daquele filho não era se tornar rico com a obra do seu pai, mas sim tornar viva a memória do seu pai. Os evangelhos, não diferente disso, eles propõem também trazer à memória os feitos de Jesus durante o seu ministério aqui na terra. Os evangelhos, eles apresentam narrativas, histórias dos milagres de Jesus, de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus ensinou aos discípulos, que era extremamente importante para a nossa caminhada cristã. E por isso hoje nós temos acesso, graças ao Senhor, que inspirou homens a tornarem vivas a memória da salvação de Jesus sobre nossas vidas. Mas não só isso. Cada evangelista, eles propõem apresentar uma mensagem especial nos seus evangelhos. Da última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre o evangelho, sobre Jesus acalmando a tempestade, e eu falei no evangelho de Marcos. E eu mostrei aqui para os irmãos que Marcos, ele tem o propósito de edificar os cristãos que moravam em Roma. Porque eles estavam sendo perseguidos, sendo lançados nas arenas, sendo mortos, torturados ali por conta da sua fé. E Marcos, preocupado com a fé desses cristãos, muitos negavam a sua fé porque era difícil. Imagina só você ser pego, ser torturado, vendo seus filhos morrerem, a sua esposa, e não negar a fé. É algo muito difícil. É algo muito difícil. E Marcos, então, escreveu o evangelho não apenas para tornar viva a memória de Jesus, porque aqueles homens que estavam ali, eles conheciam a história de Jesus, aqueles cristãos, mas também para que eles fossem edificados com uma mensagem teológica. Então, Marcos, em cada narrativa, ele propõe uma lição teológica, pastoral e teológica para a edificação da igreja. Já João, ele tem um propósito diferente. Lá em João, capítulo de número 20, versículo de número 30 e 31, o evangelista João nos apresenta qual que é o propósito dele ter escrito esse evangelho. Ele fala assim, olha, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha que interessante, João, ele escreve o evangelho para que as pessoas pudessem crer em Jesus, o Cristo, que ele é o Cristo e o Filho de Deus. Então, a intenção de João é nos mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que a gente tivesse vida nele. 3 propósitos. A gente entende isso quando a gente entende o sentido da palavra Cristo. O que é Cristo?
Cristo é a palavra ungido. É a tradução do hebraico Meshiach, ou Messias. Então a palavra Messias e Cristo simbolizam a mesma coisa, significam a mesma coisa, ungido. E por que Jesus é visto, é chamado pelos apóstolos, pelos discípulos de o Cristo? No Antigo Testamento existiam 3 ofícios que eram utilizados, a unção, o rito da unção com óleo, apontando para Jesus, ou seja, aqueles ofícios apontavam para Jesus que cumpriria aqueles ofícios. Esses ofícios são sacerdócio, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote, lá em Hebreus a gente vê isso, quando o autor da carta aos Hebreus nos apresenta Jesus como o sumo sacerdote, aquele que está nos céus, intercedendo por nós, ou seja, o papel do sacerdote é levar o povo a Deus. Mas também, o profeta era ungido, porque Jesus ele é visto como profeta. Jesus é visto como profeta. Por quê? Porque ele é aquele que trouxe a palavra de Deus. O propósito do profeta, a missão do profeta é levar Deus ao povo. Enquanto a do sacerdote levar o povo a Deus, o do profeta é levar Deus ao povo através da anunciação da sua palavra. E Jesus ele veio anunciar o evangelho. Jesus ele veio para trazer a palavra de Deus ao povo. Mas não só isso, Jesus também é o rei. O rei era ungido no Antigo Testamento. E Jesus, essa unção apontava para Jesus. Jesus é o rei. Por isso que Jesus sempre anunciava o reino. Jesus, diante de Pilatos, ele disse o quê? Este reino, o meu reino não pertence a este mundo. Se assim fosse, eu não estaria aqui diante de vocês. Porque o reino de Jesus, ele não é político. O reino de Jesus não é estatal. O reino de Jesus não é sob as leis dos homens. O reino de Jesus é sobre a sua igreja. É sobre nós que ele reina. Nós somos povo dele. Nós somos reino de Deus. Nós somos a amostra grátis do reino de Deus. Cristo reina sobre nossos corações. E nós devemos submissão unicamente a ele. Por isso que nós não somos militantes de uma ideologia política, nós não somos militantes de uma ideologia, de uma filosofia, nós não somos militantes de uma perspectiva social ou qualquer outra coisa, nós somos militantes unicamente de Cristo. E nós lutamos por Cristo, porque ele é o nosso rei. Então, o propósito de João é mostrar que Jesus é o ungido, o nosso sacerdote, o nosso profeta e o nosso rei. Ele também é o Filho de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus. A expressão Filho de Deus aponta para a divindade de Cristo. Mas também não só isso, para que a gente pudesse ter vida. Então João, enquanto ele estava escrevendo lá, inspirado pelo Senhor, ele tinha no seu coração, um dia, o Juliano vai ler esse texto, e ele vai crer, e o Espírito Santo de Deus vai agir no coração dele. E ele vai se prostrar diante o rei. E ele vai receber a palavra do profeta. E ele vai ser direcionado a Deus pelo sumo sacerdote. Pelo próprio Deus, o Filho de Deus. E assim ele vai ter vida. E assim com todos nós. Não só aqueles leitores daqueles tempos, mas os futuros leitores. João tem o propósito de levar o evangelho para que nós pudéssemos ter a redenção. E João, esse que é chamado do amado de Cristo, aquele que era um dos mais íntimos de Cristo, ele escreve esse evangelho, nós não sabemos o tempo, nem o momento, mas nós sabemos uma característica muito interessante desse evangelho, que João, em todas as narrativas, ele apresenta Jesus com uma característica que aponta para a sua divindade. Em específico, aqui no Evangelho de João, capítulo 21, o propósito de João é apresentar Jesus como o restaurador, aquele que restaura todas as coisas. Olha que interessante, assim como João gostaria de manter viva a memória do Senhor, Jesus gostaria de manter viva a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas, porque ele veio para nos restaurar. Ele é o restaurador excelente, e é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite. Jesus é o nosso restaurador excelente. Por que Jesus é o nosso restaurador excelente? Primeiramente, nós vemos que Jesus é o restaurador excelente,
porque Ele nos restaura com poder e milagre. Ele nos restaura com poder e milagre. Podemos perceber aqui nessa narrativa que Jesus, quando Ele aparece aos discípulos, Ele propõe um milagre aos discípulos. Ele realiza um milagre aos discípulos. Nós vemos que os discípulos voltaram a pescar, eles estavam ali, pescaram a noite toda, não apanharam nada, e Jesus então dá uma ordem, eles lançam a rede e presenciam um milagre. Esse milagre, ele se dá em duas características importantes. A primeira característica é a frustração. O milagre se dá pela frustração dos discípulos. João Calvino, no seu comentário do Evangelho de João, ele fala assim que, na soberania de Cristo, Ele impede com que os discípulos pudessem pegar um peixinho sequer, para que eles pudessem se apresentar diante de Jesus totalmente frustrados, arrebentados, sem esperança, sem alegria, para que ali eles pudessem perceber o tamanho do poder e o tamanho da graça de Cristo sobre a vida deles. Às vezes Deus permite com que nós vivamos uma vida difícil, momentos de tribulações, momentos de frustrações, momentos ruins em nossas vidas, para que a gente possa perceber o milagre, para que a gente possa presenciar o milagre. Cristo realiza milagres em nossa vida constantemente, mas por às vezes vivermos esses milagres constantemente, nós não nos impressionamos mais com o milagre. Por exemplo, o fato de você ter acordado hoje é um milagre. O fato de você ter o ar para respirar hoje é um milagre. O fato de você ter alimento na sua despensa hoje é um milagre. O fato de você não ter morrido de Covid esse ano é um milagre. O fato de você não ter morrido de qualquer outra doença esse ano é um milagre. Deus constantemente vai agindo com poder e milagre nas nossas vidas, mas nós não percebemos. Nós não percebemos. Certa vez, um pastor amigo disse assim: como nós somos ingratos com Deus diante dos milagres que Ele realiza todos os dias. Todos os dias o Senhor pinta um céu novo, e nós não paramos para apreciá-lo. Nós não paramos para apreciar o milagre. Sabe por quê? Porque nós temos Ele todos os dias. Então, às vezes, o Senhor, Ele, na sua soberania, Ele permite vivermos uma frustração para que possamos enxergar o milagre. E isso aconteceu com os discípulos. Mas não só essa característica da frustração, mas também a característica do sobrenatural. Nós podemos observar que quando Jesus dá ordem para os discípulos lançar a rede, os discípulos obedecem. O que acontece? O primeiro milagre acontece porque o mar não estava para peixes, né? A gente viu aqui que eles não pegaram nada. Jesus, na sua soberania, impediu que isso acontecesse, impediu que tivesse peixes ali. Mas agora as redes deles se enchem. Outra expressão da soberania de Deus, do sobrenatural de Deus, é que o texto aqui diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Quem é que é pescador? Levanta a mão. Quem é que já pescou com rede? Levanta a mão. Olha só, imagina só você pegar 153 grandes peixes numa tarrafa, ou numa rede. Peixes ali de mais de 6, 8 quilos. 153. Imagina o quanto pesava isso. Isso é um milagre, cara. Eram peixes graúdos, isso é milagre. E não bastava isso, a rede não se rompeu. A tarrafa não arrebentou. Isso é milagre, cara. É impossível isso acontecer. Para quem conhece tarrafa, para quem conhece rede, para quem gosta de pescar com tarrafa, sabe muito bem que é impossível puxar uma rede dessa, e sabe que é impossível você pegar esse tanto de peixe, de uma vez só, em poucos minutos, em uma rede só, e ela não romper, não arrebentar. E eles trouxeram os peixes. Por isso que João era pescador. Ele faz questão de citar quantos peixes eles pescaram, e ele faz questão de falar, porque a rede não se rompeu.
Você percebe quando estamos na frustração, nós observamos até mesmo os detalhes do milagre de Deus? Porque quando não estamos na frustração, nós deixamos passar despercebido os detalhes do milagre de Deus na nossa vida. E Cristo realiza esse milagre exatamente para atrair os discípulos para a restauração. Jesus começa restaurando a vida deles aqui, fazendo com que eles lembrassem quem Ele é, aquele que tem o poder de realizar o sobrenatural. Mas também Jesus restaura as nossas vidas, fazendo nova todas as coisas. Quando nós olhamos para esse texto, nos arremete a uma passagem bíblica, que é uma das passagens que eu mais gosto, que é de Lucas, capítulo de número 5, onde Lucas ele cita o primeiro encontro de Pedro e esses discípulos que estavam aqui pescando com Pedro, com o Senhor Jesus. O primeiro encontro deles, quem lembra? Jesus estava sob a praia, a mesma praia que aconteceu esse milagre. O que é interessante é que os discípulos estavam fazendo a mesma coisa que estava fazendo aqui nessa praia, nessa narrativa, eles estavam pescando. O que é interessante também é que a mesma frustração que eles encontram aqui, eles encontraram lá no primeiro encontro com Jesus. Eles não apanharam nada. Eles pescaram a noite toda e não pegaram um peixinho sequer. O que é interessante também é que Jesus dá a ordem aos discípulos, a mesma ordem que ele deu lá. Ele falou assim, olha, lança a rede ao largo. E o que é interessante é que nas duas passagens, os discípulos obedecem e lançam a rede. Interessante também é que nas duas passagens, eles presenciam um milagre. Eles pegam tantos peixes que não tem como carregar. O que é interessante também é que nas duas passagens, o Senhor Jesus dá uma ordem: siga-me, siga-me, me segue. E os discípulos obedecem. Só há uma diferença entre uma passagem e outra. Sabe qual que é? É que na primeira passagem, quando Jesus realiza o milagre, Pedro, ele se afasta de Jesus. Ele assusta com Jesus, ele se afasta de Jesus e ele exclama: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Eu sou um pecador. Aqui não. Pedro, ele veste sua roupa, ele pula na água e vai ao encontro de Jesus. Essa é a diferença. Enquanto no primeiro encontro de Pedro com Jesus, ele se afasta de Jesus, no primeiro ele se aproxima de Jesus. Porque esse encontro, ele tem o propósito de restaurar a vida de Pedro e os discípulos que estavam pescando com ele. Queridos, Jesus é a restauração perfeita. Jesus, ele não só restaura a criação de Deus, ele restaura a nossa aliança com Deus. Ele faz nova a criação, ele faz nova a aliança de Deus com o homem, ele restaura a nossa relação com o Senhor. Por isso que João apresenta Jesus como restaurador. E ele faz isso tornando nova todas as coisas. Ele vai mostrando que tudo se fez novo. Olha só, ele remete a memória dos discípulos ao primeiro encontro, para que eles pudessem saber que Jesus estava ali com o propósito de restaurá-los. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu batizei na Assembleia de Deus, e me distanciei dos caminhos do Senhor. Eu tinha 13 anos de idade. E comecei a viver na bagunça. E eu fui morar sozinho, porque minha mãe morava na fazenda, né? Eu não tinha videogame para jogar, não tinha nada para fazer. Aí eu falei, tem que trabalhar, né? Aí fui trabalhar na cidade, com 13 anos. Minha mãe morava na fazenda, eu queria comprar meu tênis, minha mãe não tinha condições. Eu queria comprar minha camisa de marca, eu queria ter as coisas que meus amigos tinham. E eu falei assim, não posso ficar dependendo dos meus pais, eu preciso correr atrás. E eu comecei a trabalhar. Só que a fazenda que minha mãe morava, ela ficava distante da cidade, e o caminho era onde o povo desossava corpo de gente morta ali. O cara estava devendo droga, matava e jogava ali, naquela estrada que ia para a fazenda da minha mãe. Então era perigoso eu ir trabalhar e voltar de bicicleta. De repente eu me deparo com um cara lá jogando o corpo de outro lá no meio do canavial. E aí?
Aí vai ficar mais um corpo ali. Então o que eu decidi? Eu vou morar na casa do meu pai, do lado da casa do meu pai. Meus pais são divorciados, né? E aí eu fui morar sozinho. Tive que comer steak, miojo, porque eu não sabia cozinhar. E penei. Foi difícil, sofrido. E ali eu me distanciei dos caminhos do Senhor. Eu não quis mais ir para a igreja. Poxa, eu era adolescente, meus amigos tudo fumando, bebendo, vivendo a vida loucamente. Eu queria viver aquilo também. E eu me desviei dos caminhos do Senhor. A minha mãe tinha deixado uma Bíblia do lado da minha cama. E toda vez que eu chegava das redes, eu olhava para aquela Bíblia e eu tinha medo de dormir na minha cama. Então eu ia dormir no sofá. Por quê? Porque eu tinha medo de virar crente de novo. Até que então, eu cheguei na sala assim do meu patrão, e ali tinha uma Bíblia aberta. Quando eu me deparei com a Bíblia, diante de tantos os textos, tantas letrinhas que tinha assim em cima da mesa, eu vi apenas um versículo bíblico, que dizia assim, em Romanos capítulo 6, verso 22, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Naquele instante, tudo ficou embaralhado e só aquele versículo bíblico se revelava a mim. O Senhor Jesus apareceu na praia e disse, lança a rede ao largo. E eu lancei. Eu peguei muitos peixes a ponto do meu barco quase afundar. E Jesus disse, eu farei de você um pescador de homens. A partir daquele dia eu falei assim, eu quero ser pastor. Não quero ser pescador mais não, quero ser pastor. Queridos, e eu fui para os caminhos do Senhor. Jesus, Ele faz nova todas as coisas. Ele nos trata com restauração, fazendo-nos lembrar do que Ele fez em nossas vidas. Mas não só isso, o Senhor Jesus, Ele restaura a nossa vida, queridos, nos humilhando para destruir o nosso ego. Observe só que a partir do versículo de número 15, Pedro ele é interrogado. Até o versículo de número 14, nós presenciamos um milagre, nós presenciamos aqui o Senhor Jesus fazendo nova a história daqueles discípulos, tornando a memória deles o que eles viveram lá na praia, no primeiro encontro que eles tiveram com Jesus. Mas a partir do versículo 5, o Senhor Jesus, ele começa uma sessão contrária ao coach. Ele começa a destruir o ego de Pedro. Ele começa a esmiuçar o coração de Pedro. Ele começa a mostrar a miséria de Pedro. Por isso que Pedro se entristece. Jesus, ele pergunta 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? E as 3 vezes Pedro responde, Senhor, eu te amo. E Jesus, as 3 vezes diz, apacenta o meu rebanho. O que é interessante é que, nessas 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro se Pedro ama Jesus, na 3ª vez Pedro se aborrece, Pedro se entristece. E ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Por que Pedro se entristece? Por 2 razões. A primeira razão é que lá em João capítulo 13, nós vemos Pedro diante de Jesus, de um discurso de Jesus, que ele dizia que para onde ele iria, eles não poderiam segui-lo, e Pedro falou assim, por que a gente não pode seguir? Eu posso te seguir sim, Senhor, eu daria a minha vida por ti se for preciso, eu estou apto a ir com o Senhor para onde o Senhor for. Olha o ego de Pedro. E Jesus disse assim, Pedro, mal sabe você que antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Lá em João, capítulo 18, nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes. E Pedro, ele estava, olha só que interessante isso, Pedro estava diante de um braseiro, de uma fogueira, quando ele nega Jesus 3 vezes, e o galo canta. Aqui, Pedro estava diante de uma fogueira, quando Jesus pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Olha só Jesus fazendo nova todas as coisas de novo. Mas agora para humilhar Pedro. A segunda razão, então aqui Jesus pergunta 3 vezes para ele, ele torna a memória ao que ele fez com Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas não só isso. Quando a gente vai para o texto original, a palavra grega
que Jesus utiliza para o amor aqui é a palavra agape. Jesus pergunta para Pedro na primeira vez: Pedro, tu me agape mais do que esses outros? A palavra agape é o amor sacrificial. É quando você está apto a dar a sua vida pelo outro. É quando você está disposto a falar para sua esposa, mesmo tendo razão, eu estou errado, para acabar a discussão. É o sacrifício. É quando você tira a sua blusa, tremendo de frio, e coloca sobre o seu filho ou a sua filha ali, para que ela possa estar aquecida. E você está ali vulnerável a pegar uma pneumonia. Isso é amor agape. Amor sacrificial. É se sacrificar em prol do outro. É o que Jesus fez por nós. Ele se sacrificou para que nós pudéssemos ter salvação. E o que Jesus pergunta para Pedro é: Pedro, tu me amas a ponto de dar a vida por mim? Sabe o que Pedro responde para Jesus? Senhor, eu te filéu. Ele não responde que ele agape Jesus. Ele fala: Senhor, eu te filéu. Porque a palavra filéu é estima, consideração, amizade. É a mesma palavra que dá sentido à filosofia, ou conhecimento, a estima pelo conhecimento, o carinho pelo conhecimento, né? A amizade do conhecimento. E ele diz: Senhor, eu te filéu. Senhor, eu não te amo a ponto de me sacrificar por ti. Senhor, eu te amo como um amigo. E Jesus pergunta a segunda vez. Agora, ele não pergunta se Pedro agape ele mais do que os outros. Ele apenas pergunta: Pedro, tu me agape? E aí Pedro responde para Jesus: Senhor, eu te filéu, te amo como um amigo. Mas na terceira vez, Pedro se entristece. Sabe por quê? Porque Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, tu me filéu? E Pedro, ele olha para o seu coração e ali o seu ego é destruído, porque ele lembra que nem mesmo um amigo abandona o outro na morte. Mas ele responde para Jesus: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabe que eu te filéu. Jesus, ele precisou destruir o coração de Pedro, para que Pedro pudesse ver a sua miséria. Por isso que Pedro se entristece. E Jesus faz isso nas nossas vidas. Para restaurar a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, Ele precisa nos humilhar, Ele precisa nos destruir, porque Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Então, observe o seu coração diante do que você está vivendo e pergunte para si mesmo: eu amo a Jesus? Eu estou disposto a me alegrar diante dessas dificuldades por amor a Cristo? Eu estou disposto a me entregar por completo a Cristo, a ponto de dar a minha vida por Ele? Eu daria o meu pescoço para ser degolado por muçulmanos lá na Síria, por amor a Cristo? Eu estaria disposto? Cristianismo chulo esse que nós vivemos. Um cristianismo que não exige morte, e ainda assim nós vivemos reclamando, nós vivemos murmurando, arrumando picuinhas, brigando com irmãos por coisas pequenas. Cristianismo chulo. E Jesus pergunta para você: você me ama? Você está disposto a perdoar o seu irmão por amor a Cristo? Você está disposto a perdoar o seu esposo, a sua esposa por amor a Cristo? Você está disposto a sentir dor no coração por amor a Cristo? Porque a vida você não precisa entregar. Você não precisa morrer por Cristo. Mas você precisa destruir o seu ego por amor a Cristo. Eu me lembro da segunda vez que eu me desviei dos caminhos do Senhor. Mas dessa vez foi no seminário. No meu segundo ano de seminário, o Lucas presenciou esse momento na minha vida. Eu comecei, o pessoal falava mal de uma tal de teologia liberal. É uma teologia que fala que Jesus é um mito, Jesus não é Deus, é apenas uma referência de religiosidade, que a Bíblia não é palavra de Deus, a Bíblia é apenas um livro religioso que, como qualquer outro livro, como o Alcorão, como o Evangelho segundo Allan Kardec, ou como os ensinos de Buda, é um livro como um religioso. E que Deus, se existe Deus, Ele não se relaciona com a sua criação, é apenas um poder
traz origem, uma força que traz origem a todas as coisas. E eu falei assim, esse cara fala baboseira demais, deixa eu ler o que eles falam. Fui ler um tal de Bultmann, um tal de Paul Tillich, homens que destruíram a minha fé. Porque eu comecei a abraçar tudo aquilo que eles ensinavam. Eu olhava para dentro do meu coração, que ainda tinha resquícios do pecado, e ainda tem, como todos nós temos, e eu comecei a achar interessante aquilo. Eu achei atraente. E eu me encontrei no 2º ano do seminário, trabalhando com jovens. Eu me encontrei ateu. Eu passei a duvidar da existência de Deus. Isso destruiu a minha vida. Porque a minha esposa deixou de ter um pastor dentro de casa. A minha esposa não tinha mais alguém que orasse por ela. A minha esposa não tinha mais ninguém que pudesse abraçá-la e cantar hinos com ela. Que pudesse fazer devocional com ela. Minha esposa se deparou com um homem completamente incrédulo, agressivo, arrogante, soberbo, que não dava mais amor e carinho para ela. Foi quando um dia eu pregava para os jovens e eu ensinava tudo aquilo que eu tinha que ensinar para eles, porque eu estava trabalhando ali, mas no fundo do meu coração eu não acreditava em nada daquilo. Eu falei assim, coitado desse povo, eles estão acreditando tudo nisso que eu estou falando. Eu estava desse jeito, queridos. Tamanha incredulidade que alcançou meu coração. Até que um dia eu fui fazer um trabalho de seminário, aquela resenhinha, Lucas, o ser de Deus e seus atributos, de um teólogo chamado Heber Campos. E eu fui fazer mais uma resenha do seminário. E eu falei assim, mais um livro falando um monte de asneiras. E comecei a ler o livro para fazer o resumo. Até que então, o Senhor Jesus apareceu na minha praia de novo. E disse, lança a rede. E eu lancei a rede. E peguei 153 grandes peixes. E João então gritou no meu ouvido, é o Senhor. E eu pulei do barco e fui ao encontro do meu Senhor Jesus. Eu apareci chorando na sala para minha esposa e falei para ela, ora por mim. Jesus apareceu para mim. A minha esposa, sem entender nada, tá, vou orar por você. E começou a orar comigo. Queridos, o Senhor me restaurou. O Senhor me resgatou. Mas para isso Ele precisou me humilhar. Para isso Ele precisou me destruir. Para isso, eu precisei reconhecer o quão miserável eu sou. Que eu não era melhor do que os meus amigos do seminário. Que eu não era melhor do que aqueles jovens para quem eu estava pregando. Que eu não era melhor do que os outros pastores que me ensinavam. Eu não era melhor do que ninguém. Eu era apenas um homem pecador. E Jesus, Ele me quebrou, Ele me destruiu. Para que eu pudesse ver que Ele é o Senhor restaurador das nossas vidas. Ele quebrou o meu ego. Por fim, queridos, para a gente finalizar. O Senhor Jesus, Ele restaura as nossas vidas, nos dando uma missão. Nos dando uma missão. A missão que Ele deu para Pedro, ela é específica. É a missão do pastoreio. Ele disse, alimenta o meu rebanho. E logo depois, o Senhor Jesus diz para Pedro, que ele... Assim como ele era novo, Jesus ele faz um jogo de palavras aqui, né? Ele fala assim, quando você era mais novo, você se vestia, você se cingia, e você escolhia para onde você queria ir. Mas quando você for velho, você terá alguém que vai te vestir, alguém que vai te conduzir para onde você não quer ir. E João, ele interpreta essas palavras de Jesus dizendo, Jesus disse isso para se referir a que gênero de morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Ou seja, a missão que o Senhor Jesus deu a Pedro, ela é específica, seja pastor e mártir. Seja pastor e mártir. Alimenta o meu rebanho, Pedro, cuida das minhas ovelhas e morra por mim. Essa é a minha ordem, Pedro. E Pedro, ele então é restaurado através dessa missão. E Jesus faz isso publicamente. Por que ele faz isso publicamente? Diante dos outros discípulos. Por que Jesus diz 3 vezes diante de todos os outros discípulos que estavam ali presentes, né, os discípulos mais próximos de Jesus que estavam ali pescando,
Ele diz 3 vezes: apacenta o meu rebanho, para que ninguém pudesse duvidar de que Jesus havia restaurado a vida de Pedro, o ministério de Pedro. Porque as pessoas poderiam questionar: poxa, mas não é esse daí que negou Jesus e agora ele está pastoreando a igreja? E por isso que Jesus faz isso publicamente. Jesus dá ordem publicamente, porque agora ninguém mais poderia questionar. Se alguém dissesse: mas Pedro não negou Jesus? Os outros discípulos diriam: o Senhor Jesus apareceu para nós e disse 3 vezes a Pedro: alimenta o meu rebanho. Então não questione a ordem do Senhor. E também Jesus chama Pedro para ser mártir, para morrer por Cristo. Nós sabemos que na tradição, eles ensinam que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como seu Senhor. Mas o que é interessante é que João, ao interpretar essas palavras de Jesus, ele diz que Jesus disse isso, se referindo ao gênero de morte com que Pedro haveria de glorificar ao Senhor. Isso nos ensina que a morte, o sofrimento por conta da nossa fé, por amor a Cristo, é algo que glorifica a Deus. Isso vai contra essa teologia que nós ouvimos aí, essa teologia da autoajuda, essa teologia da prosperidade, que diz que, não, você não pode ficar enfermo, não, você não pode sofrer, não, você não pode morrer, se você é salvo, se Jesus morreu por você na cruz, então você vai viver uma vida boa aqui na terra. Isso vai contra. Todo o nosso sofrimento por conta da nossa fé glorifica ao Senhor. Todo o nosso sofrimento que nos conduz a enxergar o Senhor como soberano e estar dependente do Senhor, por amor ao Senhor, mesmo diante do sofrimento, glorifica a Deus. Por isso Jesus restaura também, nos dando essa missão. Jesus nos restaura realizando milagres em nossas vidas. Jesus nos restaura tornando nova todas as coisas. Jesus nos restaura destruindo o nosso ego. E Jesus nos restaura nos dando missão, e a missão de glorificar a Deus, através do pastoreio e através do sofrimento por amor a Cristo. Queridos, eu gostaria de aplicar dizendo o seguinte: tá certo, Pedro era um pastor, e essa palavra, ela é mais direcionada para nós pastores, do ministério que apacenta o meu rebanho. Só que nós sabemos também, o pastor Juliano disse isso hoje de manhã, isso é muito certo nas Escrituras, que os homens são pastores do seu lar. Os homens são cabeça da casa. Os homens são sacerdotes do lar. Por isso, a missão do homem, de todo homem, então se você é macho de verdade, como dizia meu pai, honra suas cuecas. Se você é macho de verdade, quer honrar suas cuecas, seja pastor da sua casa. Expressão de masculinidade não é ser grosseiro, se impor sobre a sua mulher e querer mostrar que você manda e não deixar sua mulher trabalhar porque você quer mostrar que é você quem sustenta a casa. Não é isso que é expressão de masculinidade, não. Expressão de masculinidade é o quanto você ora com a sua esposa, é o quanto você faz devocional com ela, é o quanto você se preocupa com a vida espiritual dela, é o quanto você se preocupa com o crescimento espiritual dos seus filhos. Isso revela se você é macho de verdade ou não. Então, se você não faz isso, sinto muito te dizer, você pode ficar chateado comigo, mas você não é homem. Pelo menos não um homem bíblico. Não um homem bíblico. Então, eu quero te convidar a ser macho de verdade. Chega na sua esposa e fala assim: mulher, vamos orar. Vem aqui agora, vamos orar, agora. Se você não vier, eu vou orar por você daqui. E vou falar para Deus tocar teu coração. Faz isso, seja um homem. Aí ela vai falar: ih, ficou doido. Doido por Jesus. Vem aqui agora. Vamos orar. E ora com a sua esposa. Trate a sua esposa como Cristo trata a igreja. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele diz que o marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, a ponto de se sacrificar para que ela fosse santificada. Preocupe com a santificação da sua esposa e da sua família, dos seus filhos.
Traga seus filhos para a igreja. Sente com o seu filho e pergunta se ele crê em Jesus Cristo. Joel Bick, quando ele foi lá na Fé Reformada, ele falou algo interessante. Ele falou assim que ele pergunta todas as vezes para o filho dele se ele ainda crê em Jesus. O filho dele é missionário. O filho dele é missionário. Ele pergunta: meu filho, você ainda crê em Jesus Cristo? Ele, sim, pai, graças a Deus. Então pergunte para os seus filhos se eles creem em Jesus Cristo. Converse sobre a Bíblia com o seu filho. Você conversa sobre estudo, sobre trabalho, sobre ele obedecer à mãe dele, sobre namoro, sobre tudo, mas sobre a Bíblia você não conversa. Seja homem. Saia com o seu filho e fala assim: meu filho, agora eu vou te levar num lugar especial. Para onde, pai? Para a programação da UPA. Da escola dominical. Faça com que seu filho olhe para você como um homem que ama Jesus, acima da família, acima do trabalho, acima dos estudos, acima da roupa de marca que você veste. Acima de tudo, você ama Jesus. Você não ama Jesus como um amigo, você ama Jesus com amor sacrificial. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, clamando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor restaure as nossas vidas. Pai, nós não sabemos quem aqui está distante do Senhor e voltou a pescar, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, que o Senhor está acima de todos, que o Teu poder alcança as nossas vidas. E Pai, e talvez essa frustração que nós temos vivido, ó Pai querido, isso venha a ser sinal da ação soberana e milagrosa do Senhor nas nossas vidas. Nos restaure, ó Deus. Pai querido, nos ensine os homens dessa igreja a serem machos de verdade, ó Deus. Para que a gente venha expressar masculinidade no nosso lar, cuidando da espiritualidade dos nossos filhos e da nossa esposa. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós clamamos ao Senhor. Deus, nos ensine a amar Jesus acima de todas as coisas, acima do nosso próprio coração. Em nome de Jesus, ó Deus, clamamos ao Senhor, ó Pai, que nessa tarefa diária, difícil, ó Pai, de ser pastor do lar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, e que o Senhor venha nos fazer passar por cima da vergonha, do medo de ser interpretado como hipócrita, porque nós pecamos no nosso lar, ó Deus. Mas que o Senhor nos dê sabedoria para passar por cima disso, para que a gente venha orar com a nossa esposa, com os nossos filhos, mostrando que o Senhor nos quebra constantemente, o Senhor nos destrói o ego constantemente. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua palavra que é rica e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor. O reverendíssimo Lucas vai dar a bênção para a gente. Boa noite, gente. Só um pequeno aviso antes de nós finalizarmos. Nós já começamos os preparativos do acampamento de carnaval. Tá bom? Vai ser no feriado de carnaval, serão 4 dias. E já fizemos uma reunião com a diretoria da mocidade. Toda a igreja, ela é convidada, porém o nosso foco é em especial para jovens e adolescentes, tá bom? Mas toda a igreja está convidada. Nós trabalharemos da seguinte forma: aqueles que fizerem a inscrição nesse mês de janeiro, poderá pagar R$140. Se você quiser pagar mais, você pode pagar mais, não tem problema. Esse mês está R$140 e você pode parcelar em 2 vezes, pagando uma vez agora em janeiro e a outra vez em fevereiro. E quem fizer no mês que vem é R$160. Aí talvez você me pergunte: Lucas, está muito caro. Todas as coisas estão caras. Confesso para vocês que nós fizemos uma reunião com a diretoria e a gente sofreu muito em fazer um cardápio um pouco mais, um pouco melhor, mas um pouco mais em conta, e mesmo assim a gente está com medo ainda de ter que buscar ajuda de outros meios. Tá bom? Então, esse mês 140, no mês que vem 160. E todos estão convidados. Qualquer informação pode buscar o Lucas Machado, a Vanessa, o
o Matheus Aguiar, o Murilo e a Rejane. Tá bom? E, por fim, a Amanda está gritando ali. O local vai ser lá no rancho do Sr. Wilton. Um lugar muito agradável, bem ambiente família, que os vizinhos são excelentes parceiros, gente boa, que vai deixar todo mundo acordado a noite inteira. Queridos, por favor, fiquem de pé. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão, a consolação do Santo Espírito do Senhor estejam com todos nós até o dia que Jesus voltar. Amém.